me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos continuar com a segunda parte de autismo livre de medicações com tratamento pela nutrição, terapias alternativas e integração social. Mas antes, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Eu tenho encontrado na rua, eu não sou uma pessoa que saio muito, né? Eu trabalho muito em casa, né? No meu escritório. Mas as poucas vezes que eu saio, eu tenho encontrado pessoas na rua, no supermercado, na igreja, que vêm a mim e me falam de como o programa tem sido útil para elas. Eu realmente fico muito feliz e para mim é sempre compensador, muito compensador e gratificante saber que o programa está sendo útil, né, para muitas pessoas. E eu agradeço muito também essa demonstração de carinho. Isso para mim é uma coisa importante, tem me feito muito bem, tem me estimulado a continuar cada vez melhor e eu espero exatamente retribuir isso, fazendo cada vez um programa melhor, né? Eu agradeço também principalmente a Deus que Ele tem me inspirado sobre as coisas que eu devo falar. Eu tenho muitas ideias que eu já vou colocando lá no meu arquivo, mas muitas vezes eu tenho aspiração e vou a uma ideia que não estava lá naquela lista que está lá. E ele tem não só me inspirado, mas permitido, né, encontrar o caminho das informações que as pessoas estão precisando. Eu vejo pela reação das pessoas que eu estou conseguindo colocar coisas que estão sendo úteis, que estariam, então, sendo necessárias a elas. A minha proposta, na verdade, isso eu deixo sempre claro, é ajudar aqueles que estão decididos a assumir o rumo da própria vida, a transformá-la numa vida saudável, alegre e feliz, né? E é importante vocês terem consciência de que eu mesmo faço parte disso, né? Eu mesmo faço parte dessa busca. E à medida que eu encontro novos milagres, eu tento despertar, né, essa existência em todos vocês, né? Essa consciência de que milagres existem, não mágicas, mas milagres. E eu tento passar isso para vocês, né? Isso muitas vezes surge até de uma própria busca pessoal minha, né? Eu não sou uma pessoa que já trilhei um caminho, então... Não é isso, eu estou trilhando junto, eu acho que é bem por aí, né? E como eu já disse várias vezes, eu acho importante frisar isso cada vez mais, ninguém cura ninguém. Ninguém cura ninguém. Mas o que nós podemos fazer é caminhar juntos, né? Com quem precisa, o que eu me disponho a caminhar junto com quem precisa e está disposto a isso, né? E eu acredito que esse é o verdadeiro papel do profissional da saúde, não importa que tipo de profissional seja, né? E na verdade é isso que eu tento fazer, né? Na verdade, no decorrer do caminho, quem se cura a si mesma, e é isso que eu sempre tenho repetido, é a própria pessoa, né? E não tem como fugir disso, né? Você não tem como encontrar cura fora de você, ela está sempre dentro de você, sempre, né? E o verdadeiro curador, ele cura se curando e vice-versa. É à medida que ele cura a si mesmo, né, que ele consegue ser companheiro de viagem das pessoas que também estão em busca da cura. Então eu queria colocar isso para vocês. Isso é uma síntese de tudo que eu faço, que eu me disponho a fazer, e também agradecendo a Deus e as pessoas que têm mostrado, né, quando me encontro e vão a mim. Eu às vezes ainda fico bastante constrangida, não estou acostumada a isso, mas
Eu fico muito feliz, é um estímulo para mim, agradeço a todas elas, eu mando um beijo a todas as que já fizeram isso e que para mim foi um estímulo muito grande, tá? Bom, uma outra coisinha antes da gente entrar no autismo também. Muitas pessoas têm já de algum tempo, desde que eu estou com o programa, feito várias perguntas e algumas pessoas essa semana passada fizeram algumas perguntas dentro do contexto dos fitoterápicos. Quais os efeitos, né? Várias pessoas perguntam sobre a babosa ou sobre outros. Tempo de uso é outra questão que tem me colocado e a demora em agir, até em relação à homeopatia. Então eu queria esclarecer uma coisa que eu acho assim importante que se tenha claro. Eu tenho dito isso no decorrer das vezes em que eu falo de fitoterápicos, quando eu falo de babosa, mas eu estou aqui centrando e repetindo novamente para deixar isso claro. E é sempre bom a gente repetir, às vezes a pessoa no meio de outras informações que está recebendo não percebe essa, e agora eu estou centrando isso, né? Na verdade, o fitoterápico nem demora a fazer efeito e nem sobrecarrega nenhum órgão, né? Agora, isso vai ser em função do que fitoterápico é e de como ele está sendo usado. O uso do fitoterápico, em alguns casos, ele não pode ser indiscriminado, tá? E eu, várias vezes, em vários fitoterápicos que eu citei, eu falei, olha, não tomem, né? Sem ter necessidade. Você quer tomar uma erva doce, você pode tomar a qualquer momento, sem ter problema nenhum, vai ser sempre benéfico para o teu intestino, vai ser excelente em vários sentidos e não vai criar nenhuma patogenesia, ou seja, não vai criar nenhum problema em função de você tê-lo tomado. Mas, por exemplo, não é conveniente para uma pessoa que não tem um problema de fígado, que não tem uma hepatite, alguma coisa neste sentido, né, vai tomar um boldo. Não é. E eu me lembro de ter frisado isso. E várias vezes eu friso. Em muitos eu até friso, olha, gestantes não devem tomar, pessoas que estão amamentando não devem tomar. Cada caso é um caso diferente. Assim como existem muitos fitoterápicos que podem ser tomados sem criar problemas. A questão é, na medida em que você tem aquele problema específico, o que eu digo é que o uso daquele fitoterápico não vai te colocar nenhuma reação colateral, ele não vai te provocar nenhum efeito adverso, nenhum efeito ruim no seu organismo, só efeitos positivos, né? Havendo necessidade dele. No caso do boldo, por exemplo, no caso de uma hepatite, um problema do fígado. O que acontece, né, a respeito do tempo, muita gente diz, se for usar ervas, demora. Se for usar homeopatia, então eu escuto falar isso demais. E não é que demore, não demora, não é essa a verdade, né? O que acontece é que a cura através do fitoterápico e da homeopatia também, ou até dos florais também, a babosa é considerada no campo dos fitoterápicos, babosa é um fitoterápico, né? O que vai acontecer ali é que a cura é feita de dentro para fora. Não há um mascaramento dos sintomas, né? À medida que você vai se sentindo melhor, você realmente está ficando curada, né? O sintoma não está se escondendo, a energia que provocou aquele sintoma, ela não está se escondendo dentro do seu corpo e para voltar e ressurgir algum tempo depois. Não é isso que vai acontecer. É que nem você limpar a sua casa. Você vai limpar a sua casa e você está com a casa muito suja. Você pode simplesmente, você tem uma sala com tapetes, tem 2 tapetes na sua sala, né? 2 tapetes grandes. Você pode simplesmente passar um pano molhado, ou até pode nem passar o pano, você pode passar para varrer o chão da sua casa, né? E pronto, varreu tudo, passou a vassoura. Esse é um modo de você limpar. Você pode passar a vassoura, você pode passar um pano molhado e pronto. Você pode passar esse pano molhado e você pode passar um aspirador no seu tapete. Pronto. Ou você pode também passar o pano molhado, passar o aspirador no tapete, você pode levantar o tapete, você pode limpar embaixo dele, você pode limpar os teus móveis, tirar a poeira, você pode tirar a poeira passando no espanador, em que a poeira vai subir toda e depois descer para o mesmo lugar, né?
você pode simplesmente limpar todos os seus utensílios com carinho e com delicadeza. E aí sim você vai ter uma sala limpa. Então, isso são várias formas, né, de se ter um mesmo processo. Quando você usa um fitoterápico, você vai ter aquele processo da limpeza em que você está limpando tudo realmente. Você não está quebrando galho, você está resolvendo, né? Acontece que isso, como é uma limpeza de fora para dentro, vai depender de muitas, né? Não certas, muitas questões internas que originaram aquele problema. Então, essa limpeza realmente, dependendo da pessoa, pode demorar um tempo mais longo ou menos longo. Vai depender de como a pessoa vai lidar de forma diferente com o mundo. É aquela história que eu vivo repetindo. Se você tem sempre as mesmas ações, não adianta você querer esperar resultados diferentes. Então, quando você toma uma alopatia, se você não mudou as suas reações, se você não teve uma alteração realmente no teu interior, aquilo ali não está resolvido, aquilo ali está mascarado, aquilo ali está encoberto, aquilo ali está disfarçado, né? Ou até mesmo, é possível acontecer de uma pessoa tomar uma alopatia e resolver o seu problema, porque houve uma modificação. Aquela alopatia ali serviu como se fosse uma muleta também para a pessoa fazer uma transformação interna, e aí ela se cura. Agora, quando uma pessoa fica dependente do remédio, aquilo não significa transformação. Você não pode, quando você toma uma pílula sequer, dizer que você está curada. Você não está, você está dependente, né? E você está simplesmente mantendo, o que você está fazendo é mantendo aquele mascaramento dos sintomas. Você está se iludindo ali o tempo todo, né? E as pessoas, muitas vezes, elas apreciam isso porque elas têm uma certa sensação de tranquilidade. Essa é uma das falhas principais que promove as doenças, e é o que está acontecendo hoje em dia. As doenças estão se agravando cada vez mais, e hoje ela vem numa certa intensidade, a pessoa tem a ilusão de que curou, depois ela vem mais intensa, e ela vai sempre em busca por aquele caminho, e se atola cada vez mais. Mas por quê? Quando você tem o problema, a tendência é você sentir muito medo. É normal, isso não estou dizendo que é normal. É normal. Você sente medo do que você tem. E aí você começa a tomar alguma coisa e você começa a não ter mais aqueles sintomas. E, na verdade, isso te dá uma trégua, né? Você tem a sensação, uma certa tranquilidade, uma sensação de que você resolveu o problema. Então, mesmo que você continue tomando os comprimidos, ou seja, o problema não está sendo resolvido, né? Mas como você não tem o sintoma surgindo, você fica tranquilo. Você sente uma certa sensação de segurança, que vai durar até aquilo brotar novamente, né? E aí, principalmente nos casos de depressão, o que acontece é que as pessoas começam a aumentar as doses indiscriminadamente. Muitas vezes os próprios médicos aumentam, porque aquela dose anterior não serve mais para nada, né? Então, aquilo vai aumentando e até ter uma saída, né? Para cada uma saída diferente, né? Bom, em relação, eu já falei isso, a energia perversa, ela é dissipada, aquela energia perversa, ela só é dissipada, ela deve ser dissipada e não manipulada dentro do organismo. Foi isso que eu tentei explicar para vocês, né? A ideia, o caminho verdadeiro é quando você resolve aquela energia perversa que está internamente, consegue lidar com ela e eliminá-la, né? E não ficar manipulando ela lá dentro do teu corpo. Aquilo ali vai estourar uma hora de uma forma incontrolável, queira você ou não, né? Bom, em relação à babosa, existe uma questão que eu já vi ser colocada outras vezes sobre forçar algum órgão, né? E o que existe é que, eu falei isso quando falei da babosa aqui, a parte externa da babosa, aquela camada verde, ela é composta de aloína. A aloína tem uma capacidade catártica imensa, né? Então, na verdade, o gel promove a limpeza e a aloína
né, promove a catarse, por isso ele é feito, o produto, e quando se faz em casa também, eu recomendei fazer com a folha inteira da babosa, não com aquela polpa que está dentro. Aquela polpa é muito bem-vinda para o cabelo, para tratamentos capilares, até para produtos estéticos, não se usa aquela parte de fora, se usa só a polpa de dentro, né? Os produtos que existem de babosa são feitos com a polpa. No caso da bebida, né, para cura interna, ela é feita com a folha inteira, exatamente porque aquela aloína, ela vai promover uma catarse e ela acelera o tempo de tratamento, ela faz com que o tratamento seja mais rápido, porque ela mesma já promove a limpeza, né, a eliminação, no caso, do que a polpa limpou, né? Agora, essa questão, realmente, né, assim como qualquer fitoterápico, como eu falei que tem oportunidade certa, no caso da aloína, a aloína especificamente, se ela for tomada em excesso, ela faz mal, porque ela sobrecarrega o rim, porque ela vai ter uma eliminação excessiva. Isso para uma pessoa que esteja com um corpo muito intoxicado, né? Vai ter uma limpeza muito grande, né? E aí vai sobrecarregar o rim no processo de eliminação. Só que isso teria que ser uma quantidade para ver essa sobrecarga muito grande. A pessoa teria que estar com o corpo bastante intoxicado e a quantidade que teria que tomar de aloína seria muito grande. O Frei, no livro dele, né, ele recomenda que se tome 2 colheres de sopa mais ou menos 20 minutos antes da refeição. Eu expliquei o porquê disso, para dar tempo de fazer efeito. Se a pessoa comer em cima, ela não vai dar tempo de agir sozinha. A pessoa não necessita nem comer depois, ela pode tomar e ficar horas sem comer nada, não tem problema. A questão é que dá um tempo antes para ela poder fazer efeito, né? Então, o que acontece é que essa quantidade que o Frei recomenda, que seria mais ou menos 20 minutos antes do café da manhã, do almoço e da janta, isso seria uma indicação para quem tem algum problema físico, né? Para quem não tem, né? Eu, por exemplo, no começo, tomei dessa forma, mas já há muitos anos eu já tomei isso, comecei a tomar isso desde que o Frei fabricou, começou a fabricar há mais ou menos 14 anos atrás, mais ou menos isso. Mas hoje em dia eu tomo de manhã em jejum, só, né? E às vezes não tomo, e às vezes tomo. Se eu acordar com muita fome, eu vou tomar café direto, não tomo a babosa, né? E muitas vezes eu tomo porque eu acordo e medito. Então, às vezes, quando eu termino a minha meditação, se ela for muito longa, eu já estou com fome, aí eu não tomo, e quando não, eu tomo. Quer dizer, não é mais uma necessidade eminente que eu tenho. Eu tomo para ter cuidar da minha saúde. Essa é a minha intenção, né? Mas essa quantidade que eu falei de 3 vezes ao dia, ela, mesmo uma pessoa que tome ela, ou que tomasse até mais, não dá, de forma alguma, uma quantidade que vá provocar um problema de rins por causa disso. A não ser que a pessoa já tenha propensão, mas mesmo quem lê o livro dos Freis vai ver que até problemas dos rins, dos próprios rins, a babosa cura. Então, a quantidade teria que ser muito grande, alguém que tomasse uma quantidade muito grande, muito superior a essa que eu quero dizer, para poder haver um esforço. E eu vou passar mais para frente para vocês a conferência que já foram feitas no Senado, né, do Brasil, no Rio de Janeiro, a respeito dos usos da babosa até como nutriente, né? Eu vou passar isso no outro programa, vou dar o endereço é o site do Senado do Rio de Janeiro. E vocês vão ver que ela poderia ser usada como nutriente normal na nossa comida. Ela tem um gosto ruim para ser usada na comida, mas na Europa se usa muito, nos Estados Unidos se usa muito, e ela é vendida congelada na farmácia para a pessoa consumir normalmente. Então, não se justifica o medo que muita gente tem, eu não consigo entender, é só dar uma navegada na internet que vai ver que não tem a menor justificativa esse medo. Bom, vamos entrar então na nossa questão do autismo, e aí nós vamos relembrar que nós no programa passado, eu vou mostrar novamente a foto, vou falar do livro, já falei, mas é o que me faz pular, vou relembrar vocês, do Naoki. Ele escreveu esse livro e vou dizer novamente que vale muito a pena ser lido, é excelente, né? E vamos entrar agora
falando sobre a Cláudia Marcelina. A Cláudia Marcelina, ela é mãe do Maurício e da Ana Luísa, e o filho dela, o Maurício, tem um autismo. E ela foi doceira e banqueteira durante 16 anos. Durante 16 anos ela trabalhou como doceira e banqueteira. Até que descobriu, né, descobriu que o filho era autista e ele foi medicado com medicações fortes e, de repente, ela tentando procurar outras soluções, né, ela descobriu que uma dieta sem glúten, sem lactose, sem aditivos químicos, seria uma grande aliada no tratamento do seu filho, né? Que seria glúten, leite animal, aditivos químicos. Ela começou retirando, em 2006, a caseína, o glúten, a caseína do leite, a soja, aditivos químicos, corantes e conservantes, e passou a oferecer uma dieta mais saudável ao filho, a mais natural possível. Ela adotou um novo ritmo de alimentação na casa dela. E ela aproveitou a experiência profissional dela, que ela foi durante 16 anos doceira e banqueteira, ela aproveitou essa experiência profissional para aprimorar essa cozinha sem glúten e fazer produtos bem mais saborosos do que existem no mercado hoje em dia, né? Então, até os 16 anos, o filho dela foi tratado de forma convencional com a medicação psicotrópica, né, que é uma medicação que age diretamente no sistema nervoso, altera a função cerebral, altera a percepção, altera o humor, o comportamento e a consciência. E ele era medicado com isso. A partir de então, ela começou a ter resultados excelentes com esse novo modo de tratamento através da nutrição. E ela parou totalmente com essa medicação psicotrópica e começou a tratar o Maurício apenas tendo uma alimentação saudável. Ela atualmente está se formando em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo UFRJ. Disso tudo, né, surgiu uma coisa assim fantástica, que eu acho assim um suporte fantástico para quem entra nesse mundo, de repente não sabe o que fazer. Ela já tem anos de batalha nisso, e exatamente foram nessa batalha, nessa busca que ela escutou falar sobre a respeito da nutrição, porque na Europa já é difundido, nos Estados Unidos já é difundido, e ela começou a fazer esse trabalho de pesquisa aqui, que não tinha nada, né? E isso acabou num livro, que eu acho que é uma coisa assim fantástica. Vem a imagem 2, por favor, que é o livro da Cláudia Marcelino, Autismo, Esperança pela Nutrição. É uma história de vida, lutas, conquistas e muitos ensinamentos. Esse livro inclui receitas alimentares compatíveis com autistas, celíacos, alérgicos, intolerantes e adeptos de uma dieta sem glúten e sem leite. Ela no livro, ela vai nos falar não só vai falar de receitas, né? Mas ela também vai falar o caminho que ela percorreu, como foi as descobertas, o porquê disso, para as pessoas entenderem o que está acontecendo e poderem ajudar melhor as pessoas que estão junto dela, ou filhos, ou o que for, que estão precisando desse auxílio. Ela no livro vai explicar, faz um trabalho muito bom, muito bonito, né? E ela vai falar bem a esse respeito, né? Uma outra apostila que ela fez antes disso, tem a imagem 3, essa apostila é uma apostila Autismo não está só na cabeça, guia prático de intervenção nutricional do autista. O texto e pesquisa é dela, e quem tiver interesse nisso, é só me mandar um e-mail ou através da página do Facebook que eu mando. Eu vou botar na página do Facebook o link que leva para essa apostila. Você pode pegar essa apostila via internet. Eu vou colocar lá o link para vocês terem acesso. É uma apostila pequena, mas já dá para ter uma noção inicial. É sempre bom ler, né? O livro é fundamental, o livro é muito importante, realmente, não só a nível de conhecimento, né? Mas também a nível das receitas. Você começa a ter uma introdução muito boa.
ela tem um trabalho, como ela foi banqueteira durante tantos anos, né, e doceira, ela tem um trabalho realmente de busca de um paladar, uma compreensão da nutrição como uma coisa que não só a questão nutricional do físico, mas também o geral, ter um paladar, ter um visual, né? Eu trouxe para vocês algumas imagens que ela colocou de coisas que... Porque todas as receitas do livro são testadas por ela, foram feitas por ela e são testadas, né? E são coisas que ela usa na família dela. Então, eu trouxe a imagem 4, né? Que aí você pode passar 4 direto, né? Esse aqui é o bolo de abacaxi, para vocês verem que são coisas fantásticas, né? Lindas e saborosas. Tem o 5, é o falso pão de queijo, né? Depois nós temos o pão de banana com nozes, vocês veem, lindíssimo, muito bonito. 7, panquecas americanas. O 8 é o pãozinho francês. O 9, coxinhas de frango. O 10 são os waffles, né? Lindíssimos. E o 11, o leite de arroz com aveia, sem glúten e sem caseína. Isso é leite de aveia e leite de amêndoas, várias... eu já ensinei até uma vez numa entrevista que eu dei para o Dr. Lírio a fazer, eu me lembro disso. Bom, no livro você vai encontrar ainda uma relação de fabricantes, né? Endereços úteis, onde encontrar produtos que são necessários e às vezes não são comuns, e referências bibliográficas. Então, a pessoa vai ter um suporte excelente para poder lidar melhor com isso. Vai ter um excelente suporte, realmente. Eu vou falar mais à frente nisso. Cláudia Marcelino, ela foi questionada, eu vou tentar manter a ordem, senão eu vou me perder. Cláudia Marcelino foi questionada sobre, numa entrevista que ela deu, sobre a comunidade médica no Brasil, como a comunidade médica no Brasil vê a questão alimentar no tratamento do autismo. E ela colocou com bastante clareza que a maioria da classe médica desconhece o que já existe de pesquisas sobre a questão alimentar. Tá? Ela faz uma excelente... Isso aí não é nem preciso, eu estou comentando aqui porque ela falou numa entrevista, ela está no meio, mas eu vejo isso, se você navegar pela internet, você vai ver os absurdos que são ditos, né? Muito médico ainda diz que o autismo não é uma doença que sem cura, né? E ele diz e se sente como se estivesse falando, dando o diagnóstico final. E médicos... na Europa, nos Estados Unidos, muitos médicos já colocam isso com clareza. Não é nem dizer que só aqui, várias pessoas, muitas pessoas que têm usado o livro da Cláudia, têm tido curas. E aí acontece uma coisa que eu até entendo, né? Por um lado, é uma coisa ruim não haver essa divulgação. A família que tem uma criança, aparece de repente uma criança com um diagnóstico de autismo, e começa a fazer um tratamento nutricional e a criança se cura, passa a não ter mais diagnóstico de autismo, ela poderia, por um lado, eu entendo até a parte de muitas crianças que estão também, né, divulgar isso, porque é uma coisa difícil em função do nosso paradigma se acreditar nisso. Então, se várias pessoas se manifestassem sobre isso, haveria uma maior credibilidade. E isso não está acontecendo. As pessoas curam seus filhos e ficam no anonimato. E eu, por outro lado, até entendo isso. Porque quando isso surge numa família, é como se fosse um pesadelo, né? E a pessoa, para conseguir fazer esse processo, principalmente no nosso meio, no nosso paradigma, no Brasil principalmente, esse diagnóstico de que não vai ter jeito, não vai ter cura, você passa por um estresse imenso, de repente você descobre um caminho, você consegue resolver o problema, você quer que aquilo suma da sua vida. Quer dizer, de uma certa forma, eu entendo, né? Eu entendo. Mas também tem o outro lado, né? Que isso traria muito mais credibilidade a esse tipo de cura, né? com a nutrição. Bom, ela faz uma excelente colocação nessa questão dos médicos também, ela falou
que em outras situações eu vejo acontecer. Eu vi isso acontecer com a babosa muito, inclusive vi acontecer, eu falei para vocês quando eu falei da questão do programa no Fantástico, que eu vi acontecer a mesma coisa com a babosa e com outros produtos de fitoterapia em que foi feita a colocação da mesma forma, né? Que é o fato dos também os médicos dizerem uma outra coisa, que estão esperando, né, no caso dela, que estão esperando comprovação científica com grupo de controle e testes placebo para poderem se posicionar. Ora, qualquer médico que esteja atualizado, inserido no contexto do mundo em que ele vive, sabe que isso não vai acontecer nunca, nunca, nunca. Por quê? Eu achei interessante que ela também coloca isso numa entrevista, mas isso eu já disse aqui em outros programas, e isso não se coloca só para esse caso, se coloca para vários outros casos. Mas ela diz, num fato, ela diz que é bem exclusivo dela, que isso é verdade. Ela diz que quem come comida sem glúten sabe exatamente o que está comendo, que a comida é sem glúten. Porque por mais gostosa que ela seja, o paladar é diferente, né? Não dá para comer enganado, como seria o caso de uma pesquisa de placebo. Não tem como comer enganado. Então, não tem como você ter um grupo de controle, né, que todo mundo pensa que está comendo a mesma comida e não está. Uma está comendo com glúten, outra está comendo sem glúten, enganados. Isso é impossível, nesse caso dela específico, é impossível, né? Mas as outras questões... Bom, ainda nesse caso é que testes com controle e placebo demandam um tempo. São feitos mais ou menos em cerca de um mês. E no caso de você ter resultados numa alimentação, você precisa, segundo ela, no mínimo de 8 meses para você ver os resultados do tratamento, né? Em 8 meses você realmente começa a ter uma modificação. Isso é uma média, naturalmente. Como em tudo, algumas crianças podem ser que seja mais rápido, outras um pouco mais demorado. Mas a partir dali, uma média de 8 meses, você já começa a ver os resultados do seu tratamento, né? A criança já pode viver realmente apenas com a nutrição. Então, nesse caso, a pesquisa fica inviável financeiramente. E a questão que essa é comum, que eu estava falando, é que não vai haver ingestão de pílulas. No caso dela, é nutrição, né? Então, quem vai lucrar com isso? Quem vai financiar essa pesquisa? Essa é a questão. No caso da babosa, no caso da fitoterapia, se você pode se curar comendo certas ervas que você pode, com o tempo, plantar no seu quintal e não ter despesa praticamente nenhuma, quem vai financiar esse tipo de coisa? Se eu até pouco tempo não sabia disso, mas fiquei sabendo, fazendo pesquisas para o programa, que as próprias pesquisas universitárias estão sendo, muitas delas, acredito que não todas, né? Mas muitas delas estão sendo mantidas por laboratórios. Então não tem menor cabimento um laboratório investir, né, uma fortuna em dinheiro para uma coisa que ela não vai ter lucro nenhum. Né? Se a pessoa pode se curar tomando a erva que está no seu quintal, que lucro ela vai ter? Né? E aí é a mesma coisa no caso dela. Né? Você não vai ingerir pílulas, você vai ter uma nutrição saudável, a criança que é autista. E aí quem vai sustentar essas pesquisas, que são pesquisas caras? Então, esse é um problema e realmente não tem. Temos que ir atrás dos resultados, atrás do que existe biologicamente falando de trabalhos a esse respeito, e como é que se entende o alimento, como é que se processa no organismo, tem que ir atrás, e isso já está sendo feito por muita gente. As pessoas já podem pegar carona no trabalho de muitas pessoas. Ela coloca as coisas bem detalhadamente, eu não mostrei para vocês, eu trouxe aqui de novo, esse é o primeiro do Naok, né? E esse aqui é o da Cláudia Marcelino. As pessoas podem encontrar explicações técnicas aqui dentro, né? E ela explica de uma forma simples, fácil de se entender, né? Então, você tem, além de você ter a parte prática do que fazer, você vai ter várias explicações aqui de como agir. Eu coloquei, tem uma imagem aí, imagem 12, que eu coloquei para vocês. Eu vou colocar no Face, mas quem quiser, quem não tiver acesso, é Cláudia Marcelino.
ela tem o e-mail dela aí, autismoemfoco@gmail.com. Ela tem um blog, vocês podem procurar, colocar no Google lá, blog Cozinha Sem Glúten, Cozinha Sem Glúten e Sem Leite. E tem um outro blog que é Sinos de Vento. Mesmo que vocês não peguem o endereço, é só vocês entrarem, botarem lá no Google Cozinha Sem Glúten Sem Leite, ou então Sinos de Vento, que vocês vão encontrar o blog dela. Outra coisa que eu coloquei aí, vocês podem ir lá no Facebook colocar Autismo, Esperança pela Nutrição. E aí vocês vão encontrar também a página do livro, e ali também vocês podem, inbox, entrar em contato com ela, é uma outra forma, né? Então, essas são as possibilidades que vocês têm para entrar em contato com a Cláudia Marcelino e comprar o livro dela e ler, né? Que é um livro com bastante aprendizado aqui dentro. Hoje em dia, muitos grupos têm se formado, ela não é a única que está sobressaindo nisso, e esses grupos têm promovido os encontros e conferências sobre o tratamento. O tratamento pela nutrição está se expandindo no Brasil, né? E até mesmo em consequência de muitas mães que têm levado os seus filhos para o exterior e estão retornando com eles livres do diagnóstico de autismo. Vai ter uma conferência, eu acho que esse fim de semana, vocês podem procurar na internet, em que eles vão trazer, está vindo um médico do exterior, exatamente para falar sobre isso, sobre possibilidades de cura, inclusive a nutrição. Mas o fato das mães estarem indo para fora e estarem voltando com os filhos curados começou a despertar esses grupos, a formação de grupos que possam trazer, então, de uma outra forma, já que não é através da medicina tradicional, apesar de que eu também encontrei lá de que alguns médicos já estão começando a fazer esse tratamento de forma assim, uma mãe que queira uma orientação médica direta, realmente já existem médicos que já estão começando a fazer esse tratamento. Vocês pesquisando, vocês encontram várias coisas a esse respeito, né? O importante é haver a clareza de que tem solução. Isso é fundamental. E não que é uma coisa para a gente ir levando e mantendo. Não é. Tem como curar e de uma forma não só mais econômica, muito mais saudável e que produz resultado. Porque o remédio, como sempre, produz a dependência, né? Você, enquanto estiver nas mãos do medicamento, você não tem. Como é que você vai começar a crescer usando uma coisa que altera a tua consciência, altera o teu humor, altera o teu comportamento, altera tudo em você, então não é mais você, né? Essa que é a questão, esse é o mesmo problema das pessoas depressivas, né? Você deixa de ser você e aí não tem como sair disso, né? Quem tem que sair disso é você. Se você não consegue mais ser em momento nenhum você, como é que você vai sair disso? Fica muito complicado. Antes de continuar, eu queria destacar duas coisas, né? Um é o uso da palavra dieta, né? Eu tenho muito problema com o uso dessa palavra. E, por exemplo, às vezes até a própria Cláudia Marcelino faz palestras, faz conferências, a dieta que pode controlar e minimizar os sintomas do autismo de forma natural. A origem da palavra dieta, ela tem suas raízes no grego. Diaita, que significa modo de vida, estilo de vida, o que naturalmente engloba um conjunto de hábitos, um modo de conduzir a própria vida. Muito bem, não faz então sentido você fazer uma coisa que tem uma data para começar e uma data para terminar, né? Porque é o que se faz hoje em dia o tempo todo. Vou fazer uma dieta para emagrecer, então é uma dieta. Eu vou começar e terminar. Não faz sentido isso. A palavra dieta em si tem um significado belíssimo, que ela, na verdade, ela é um conjunto de hábitos saudáveis, é uma alimentação saudável. Só que nós hoje entendemos dieta como uma restrição alimentar, e isso é péssimo. Nenhuma restrição alimentar cura ninguém. Eu não acredito nisso, tá?
Porque carrega junto o porquê, né? Vocês devem estar se perguntando por quê. Porque carrega junto a ideia de sofrimento. Só isso já acabou com o efeito. Né? E aí vem essa tortura, né? Eu preciso emagrecer e faço uma dieta e fica aquela tortura e para a dieta, engorda tudo e aí começa... Isso tudo é inconcebível, né? Tudo que a pessoa precisa ter são hábitos alimentares saudáveis. Ela deve ter uma dieta, mas no sentido original da palavra, que é um conjunto de hábitos saudáveis, um estilo de vida saudável. Esse é o termo de quando você fala, eu tenho uma dieta saudável. Eu tenho uma dieta, ou seja, eu tenho um estilo de vida, a minha alimentação é saudável. A minha alimentação é bonita, a minha alimentação é prazerosa, né? Isso é um estilo de vida saudável. É um hábito, porque lembre que eu falei, dieta do grego é estilo de vida. É estilo de vida. Estilo de vida é você ter uma dieta que é prazerosa, que é bonita, que é gostosa, né? Isso sim. Se você, vamos dizer, quer emagrecer, vamos supor, e acha que a alimentação é importante, e ela é, né? O que eu digo sempre, né? É que não é isso aquilo que engorda, é o teu modo interno que vai fazer engordar. Você tem que comer sem obsessão, mas existem coisas que interferem. Se você tiver a tua digestão funcionando bem, é óbvio que você não vai ficar inchada. Os teus pés não vão virar uma bola, teu pé vai ser lisinho. Né? Há pouco tempo atrás, eu me lembro, uma médica ficou impressionada com a minha idade por causa dos meus pés, porque não estavam inchados, estavam ótimos. Né? Então, isso tem um trabalho por trás. Eu me cuido. O que é se cuidar? É ter uma alimentação legal, que me dê prazer. Né? Eu não vou comer, há muito tempo atrás já, que eu não como mais só porque estou com fome. Eu tenho que comer, se eu tiver com fome e não tiver nada que me dê prazer de comer, eu vou aproveitar para fazer um jejum e vou esperar alguma coisa, né, em busca de alguma coisa que realmente vai me dar prazer comer. Né? Então, é um conjunto de coisas. Então, a palavra dieta, tudo bem, ela é excelente, mas nós a aplicamos muito mal, muito mal. Dieta virou sinônimo de sofrimento e aí ela não vai funcionar nunca, nunca. Então, eu queria alertar vocês disso. A outra coisa que eu queria alertar é que vocês viram que no livro dela está escrito que esse livro tem receitas alimentares compatíveis com autista, celíacos, alérgicos, intolerantes e adeptos de uma dieta sem glúten e sem leite. Está escrito isso aqui embaixo. Então, eu queria destacar para vocês que o glúten não é esse vilão assim. Né? Ele está se mostrando prejudicial para autista e para as pessoas que têm hipersensibilidade ou intolerância a glúten, que é a doença celíaca que ela fala aqui, que esse livro é útil. Né? Então, o glúten ele tem uma função estrutural no nosso organismo e participa da construção dos nossos músculos, das nossas células, do nosso corpo, né? Das nossas unhas, do nosso cabelo, da nossa pele, pois ele é uma proteína. Então, ele é necessário. A questão é que não em excesso, como tudo. Né? Se você comer o melhor alimento do mundo em excesso, ele vai ser ruim, independente de qual seja. Então, é importante se ter essa noção. Né? Coisas como trigo, cevada, centeia, aveia, são excelentes para a saúde, mas tem glúten. Né? E muitas outras, arroz, milho, semente de girassol, cenoura, batata, cana-de-açúcar, eles não têm glúten. Mas isso é uma coisa que tem direcionado à necessidade que a pessoa tem. Né? E mesmo pessoas que estão fazendo dieta sem glúten para emagrecer, o motivo não é exatamente o glúten, são outras coisas que aí eu teria que falar um programa inteiro para explicar como seria esse funcionamento. O glúten ele não tem digestão intestinal, ele se agrega às paredes, né, do intestino, que as pessoas chamam de... academicamente se chama luz intestinal, e ali o processo se desenvolve de outra forma. Então, isso não, mas só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa funciona. Bom, continuando agora, eu falei já sobre essas questões das origens do autismo, é uma coisa muito debatida, é uma coisa assim que tem
provocado controvérsias, né? A questão de que o autismo é uma doença neurológica, que é o que ainda muitos médicos, a maioria deles diz, porque eram os conceitos antigos, e hoje em dia as pesquisas já estão mostrando que é uma doença sistêmica, né? Que é uma doença, uma questão não genética, mas ambiental. Então, para quem quiser aprofundar disso, de repente alguém até da área médica ou de uma área acadêmica que queira entender um pouquinho melhor, eu trouxe um livro de um biólogo, né, que é um livro excelente, tem a imagem 13, né, é o livro do Bruce Lipton. Ele é biólogo celular e professor da Universidade de Medicina de Wisconsin, e ele é o pesquisador na Universidade de Stanford. Ele escreveu esse livro e já saiu outro, que eu não consegui ler, tenho vários livros para ler na frente, mas já está pronto para ser lido. E ele vai falar exatamente sobre essa questão que antigamente se pensava que era, né? E hoje em dia já se sabe que os genes não controlam os seres vivos, né? Então, um livro dentro do campo do autismo é um livro excelente para entender essa questão de quando se diz que é uma questão muito mais não, é uma questão ambiental e não genética, né? Esse livro para isso. E ele explica com clareza o ambiente e a natureza influenciam o comportamento das células sem modificar o código genético. Ele já fala das últimas pesquisas que estão sendo feitas, que já foram feitas, né, que mostram isso. E ele explica, existe pouquinhos trechinhos assim um pouco mais acadêmicos, mas é pouca coisa, e 99% do livro é de fácil leitura e de fácil entendimento. Não é uma coisa complicada de se entender. Sendo que eu vou dizer que 80% do livro, né, é facílimo de se compreender. Ele fala que ele tem um modo de escrever fácil, agradável até. Ele falando de si mesmo, o processo de descoberta disso, da qual ele fez parte. Então, é um livro fantástico. Qualquer pessoa, mesmo que não esteja envolvida com essa questão do autismo, vai aprender muito sobre DNA, sobre RNA, sobre células, sobre quanto a nossa herança genética vai interferir ou não na nossa vida, que a verdade é que ela não interfere, né? O que nos influencia realmente é o ambiente, né? É o ambiente. Bom, nós vamos agora passar um vídeo para vocês que eu vi esse vídeo há muitos anos atrás. E foi assim um vídeo que eu sempre gostei, né? Eu até às vezes na minha página do Facebook eu colocava ele, né? Na página do filósofo e terapeuta Ayurveda, né? Que mesmo antes de eu Sintonizando Saúde, eu já tinha uma página filósofo e terapeuta Ayurveda. E eu colocava ele nessa página, e é um vídeo que sempre me agradou muito, me fascinou, porque passa uma mensagem simples, né? Mas muito eficiente, que é por aí. Eu acho que é por aí o caminho, e eu acho que é isso que está faltando nos dias de hoje, a gente perceber isso. Vamos passar o videozinho primeiro. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। चल चल इधर जाओ बोलना क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो।
तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे तेरा मसीहा हो Esse filme, esse videozinho me lembra muito quando Cristo disse sobre voltar a ser como crianças, porque é delas o reino dos céus. Muitas pessoas interpretam isso de uma forma bem material, né? Dizendo que na velhice a gente volta a ser como criança em função da dependência. E não é por aí, não é por aí. Ser criança é ser livre para pensar, sentir, ser livre para se manifestar. E isso a maioria dos idosos não consegue mais ser, poucos conseguem isso. Eles foram pressionados por tanto tempo a ser o que todos queriam que fossem, se impuseram tão obrigações e foram tão rígidos, que desaprenderam a ser quem realmente são. Muitas vezes a pressão que fazem sobre nós e a pressão que fazemos, a pressão que nós mesmos fazemos sobre nós, é imensa, né? Devemos perceber que existe uma diferença muito grande entre agir por obrigação e com rigidez e agir com responsabilidade, né? No fim, a diferença, né, esses dois pontos, esses dois extremos, está na alegria, né? Agir com alegria, né? Assim podemos voltar a ser crianças, né, em qualquer tempo das nossas vidas, né? Afinal, nós não sabemos quando vamos precisar entrar no reino dos céus. Bom, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Contamos sempre com vocês. Os nossos horários são o programa ao vivo, sexta-feira às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade do Roberto Costa, ou temos as reprises, segunda-feira às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou quartas-feiras às 5 horas da tarde, às 17 horas. As perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br, né? Ou através do Facebook na página. No Facebook vocês podem entrar lá, Sintonizando Saúde, colocar que aparece a nossa página. Vocês podem curtir nossa página e ter acesso a toda a nossa programação, sempre nossas atualizações. Vocês podem também tirar dúvidas pelo telefone 2242-9991 ou 2237-0720. Para quem tiver acesso à internet, preferir escrever ou entregar a sua carta aqui, né? Vocês podem entregar aqui na TV Vila Imperial, que é a Rua Dom Pedro I, 477, CEP 25.610-020. Eu lembro também que eu hoje esqueci da Babosa e do Lota, mas quem precisasse é só discar para o 2237-0720, tanto para a Babosa, né, para o composto já pronto, quanto para o Lota e o higienizador lingual, né? Mas quem quiser então escrever, e também lembrando que quem tiver interesse naquela apostila e não tiver acesso à internet, pode telefonar, que eu, através de um e-mail, eu posso mandar o arquivo, a gente pode ver como é que pode fazer. Se a pessoa não tiver acesso nenhum à internet, de repente eu posso colocar num disquete e dar para a pessoa,
né? A gente arruma uma solução. O programa pode ser visto na TV Vila Imperial, canal 19, né? Através do site www.tvvilaimperial.com.br ou também através da página da TV Vila Imperial no Facebook. É só colocar lá, entrar lá, TV Vila Imperial. Se vocês entrarem na página, vocês também vão poder assistir os programas, qualquer programa da TV Vila Imperial como o nosso também, através dos dispositivos móveis de vocês. É também mais uma possibilidade. Bom, muito obrigada, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always count on me.